Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Eu queria, neste momento, antes de nós aqui lermos a palavra de Deus, eu queria que nós pudéssemos, neste momento, fazermos uma oração a Deus, para que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Assim como o pastor disse, para nós entendermos o que Deus fala, a gente precisa estar muito centrado, sabe? Às vezes nós preocupamos muito com as coisas lá fora, preocupamos o que eu vou fazer amanhã, tenho problema, tenho isso, tenho aquilo. Deixa os problemas, deixa a sua família. Deus está cuidando de tudo lá. Deus está no cuidado de tudo. Quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente tem que estar com o coração ali bem conectado, com os ouvidos bem atentos, para nós podermos compreender o que Deus quer falar com a gente, né? Para a gente sair daqui e não chegar lá fora e falar assim, eu não entendi nada. Para a gente poder entender, compreender, o Espírito Santo trazer a compreensão, a gente tem que estar muito bem centrado, bem conectada mesmo na palavra, aí assim você vai poder assimilar o que Deus vai falar, amém? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso e eterno, em nome de Jesus eu vou falar agora da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, me dá a Tua graça e a Tua sabedoria para eu expor a Tua palavra aqui, Deus. E que o Senhor possa, neste momento, ó Deus, que Teu Espírito possa, em nome de Jesus, neste momento, atrair o coração, a mente, do coração e do pensamento desse Teu filho, dessa Tua filha, que chegou aqui nesta noite, Deus. O Senhor é conhecedor de tudo a respeito da vida de cada um. E que possa o Senhor Deus atentar agora, para que eles possam receber as Tuas instruções, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo... Eu queria ler somente um, mas depois vamos frisar ele. Mas vamos aí abrir no capítulo 5, versículo de número 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 12. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 12. Diz aí: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenha-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Amém? Este aqui é o foco. Orem continuamente. Numa outra tradução diz, orai sem cessar. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, para nós aqui falarmos de oração, a oração é algo fundamental na vida de um cristão. E nós podemos ver dentro da palavra de Deus, o que Deus nos deixou aqui para nós lermos, o que Deus ele pôde fazer quando o povo dele orava. Quando alguém chegava diante dele para orar, para suplicar, para clamar, o que Deus então ele fazia acontecer através da oração.
E nós, amados irmãos, temos que entender que a oração, ela tem efeito em tudo. Em tudo, em tudo. Como que ela é importante nós termos movidos pela oração. Não deixar que absolutamente nada na nossa mente venha ser como um obstáculo para nós orarmos ao nosso Deus. Você pode dizer assim, mas eu estou orando tanto, eu estou pedindo, eu estou clamando e nada ainda aconteceu. Mas eu quero dizer para você, irmãos, não é para você desistir. Não é momento de desistir, não é porque aquilo que você está orando, não pensa você que você ora agora e imediatamente aquilo vai acontecer. A tua oração, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, vai vir na hora certa. Vai vir na hora certa de Deus na sua vida. Vir na hora certa, no momento certo de Deus. Não é o tempo meu, não é o tempo nosso. Nenhum de nós, pregadores, falamos assim, olha, você vai receber a tua bênção hoje. Você vai receber a tua bênção daqui a um mês, daqui a uns dias. Não, a oração, a resposta da oração vai depender totalmente do teu Deus. É Ele que vai fazer. Nós oramos a Ele, então é Ele que vai fazer. Se nós oramos a Ele, é porque nós sabemos que é Ele que vai fazer. Se nós pedimos, nós temos que fazer o quê? Crer. Temos que crer no Senhor. Temos que acreditar no nosso Deus. Acreditar que Ele ouve sim as nossas orações. E nós, amados irmãos, e muitas das vezes nós oramos a respeito de muitas coisas. Mas tem muitas outras orações que nós, como povo de Deus, a gente não pode esquecer. Orar em favor do quê? Para quê? Orar para fazer o quê? Orar para perdoar, orar para ter coragem para vencer as ciladas do inimigo, orar para ter coragem para ficar firme na presença de Deus e não desistir. Muitas vezes nós oramos para Deus resolver um problema nosso. É uma oração normal. Mas nós temos que aprender que a oração, ela vai muito além do que apenas pedir para uma solução de um problema. A oração, ela vai muito além. Ela é muito mais elevada do que a gente possa pensar e imaginar. E muitas das vezes nós não damos conta disso, que nós temos que analisar, olhar para nós e saber que eu preciso orar para Deus me dar força. Orar para Deus me dar força para quê? Muitas vezes acontecem situações na nossa vida que a gente, acontece muito aborrecimento, a gente ouve alguma coisa e aquilo ali, às vezes a gente guarda aquilo e nós temos que orar para Deus nos dar força para quê? Para nós perdoarmos. Perdoar. E nós muitas vezes não damos conta disso, e isso aí, nós como cristãos, nós temos que entender. Temos que ter a ciência isso na nossa mente, compreendermos que nós precisamos perdoar, orar, como falei aqui, orar para Deus nos dar coragem para vencer o nosso inimigo, orar para a gente permanecer firme no Senhor e orar para ter perseverança, perseverar até o fim. Perseverar até o fim e jamais olhar para trás, jamais. Perseverar e acreditar que Deus, Ele está com cada um da sua igreja. Você é a igreja, você é a igreja do Senhor. E Deus, Ele está tomando conta, Ele está protegendo a tua vida e todas as áreas da sua vida e de toda a sua família. Deus está assim, Deus está agindo, Deus está trabalhando. E muitas das vezes, amados irmãos, nós esquecemos de uma coisa. Nós precisamos, irmãos, termos muito cuidado no que nós falamos. Termos cuidado e não desistir. Nós tomarmos cuidado de não desistir de orar e de ficar sempre ali vigilante.
Jesus disse, olha, orai e vigiar. Orar e vigiar, perseverar até o fim e não desistir. Por quê? Porque o inimigo, amados irmãos, ele não está dormindo. Ele não está dormindo e nós precisamos estar forte. Como que a igreja, ela tem força para vencer? Quando ela ora e quando ela está ouvindo a palavra de Deus. A igreja, ela só consegue ter força quando ela ora e quando ela está ouvindo a palavra de Deus. Aí sim vai ter força para quê? Para enfrentar o inimigo, forças para mandar aquele inimigo que está ali atordoando, está ali atazanando a tua vida, levando você a querer desistir. E nós temos que estar orando e sempre ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque o inimigo, ele usa pessoas. Ele usa pessoas para quê? Para destruir o povo de Deus. Ele usa pessoas para quê? Para tirar a paz do teu coração. Ele faz assim. Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 7, ele diz assim, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A igreja tem que aprender a resistir. Nós, a igreja, você, eu, cada um de nós que somos o povo de Deus, o povo que Deus nos escolheu, nós temos que estar sempre ali, orando, estarmos ali sempre resistindo, fechar ali totalmente todas as brechas para o inimigo não entrar. A oração é assim, irmãos, é perseverar até o fim e não dar nenhum gostinho para o inimigo, não invadir o quê? O teu coração. Invadir o coração. Muitas vezes você fala assim, mas escuta, eu já estou orando, eu estou clamando, eu estou pedindo e nada ainda está acontecendo. Eu falo novamente, não é para você jamais deixar de orar. Nós temos que orar sem esmorecer. Por quê, amados irmãos? Porque Deus, ele tem visto as tuas aflições. Deus, ele sabe o momento certo, a hora certa, daqui aquilo que você está clamando, está pedindo, a bênção vai chegar, é na hora de Deus. É na hora de Deus. E Deus, ele não atrasa, ele chega na hora que precisa chegar. Nós não sabemos de nada, mas Deus, ele sabe tudo. Tem um versículo no livro de Jó. Um dia eu estava preparando uma mensagem e eu lembrei desse versículo, Jó capítulo 8, versículo 9, disse, olha, nós somos de ontem e nada sabemos. Nós somos de ontem e nada sabemos, mas Deus, ele é o hoje, sempre o mesmo. Então ele sabe tudo, e ele sabe a hora certa, o momento certo, e nós temos que o quê? Esperar. Esperar é difícil, não é verdade? Você pode dizer, mas esperar, mas está tão difícil. Mas, amados irmãos, por que será que Deus muitas vezes, ele permite, ou ele deixa demorar um pouco? Por quê? Porque ele quer fazer o melhor para você, para que lá na frente você não venha passar apuro. Para lá na frente você não passar apuro. Então, amados irmãos, nós temos que continuar sempre acreditando que Deus, ele está sim ouvindo, ele está atento ao teu clamor. Basta apenas isso. Deus não pede nada mais do que isso, nós o crer nele, acreditar nele. E ele está atento a tudo. A luta, ela vem, não é para fazer você desistir. A luta que vem sobre a nossa vida não é para nos fazer desistir, não. A luta vem, sabe para quê? É para nos fazer crescer. Para nos fazer crescer, saber que Deus, ele está conosco. Que Deus, ele está conosco.
A luta vem é para quê? Para Deus ele mostrar o quê? Mostrar o poder dele para o quê? Mudar a sua história, mudar a história do ser humano. Quando a igreja ela ora, enfraquece o inimigo e os anjos de Deus se fortalecem. Então a igreja não pode jamais deixar de orar. Jamais pode achar que não precisa de orar, que não tem necessidade. Eu não tenho tempo. Irmãos, orar, a oração é algo que está dentro de você. Não é algo exterior, é algo que nós podemos fazer, orar, clamar, orar em todo tempo, em todo lugar. Clamar em todo lugar na rua, não precisa gritar não, porque Deus ele ouve. Apenas orar lá no teu íntimo, lá no teu espírito, orar com seus gemidos inexprimíveis, porque Deus ele ouve. Orar aonde? Orar na rua, orar na sua casa, na sua família, orar em todo o tempo. Por quê? Porque Deus ele vê, ele conhece o coração, ele vê a mente, ele sabe o que passa na sua mente, no seu coração, ele sabe tudo, conhece tudo e não tem nada que ele não saiba a respeito do que sucede na tua vida, porque ele é Deus. Nós somos humanos, os servos dele, que precisamos compreender que eu preciso de ter vida com o meu Deus, a proximidade com o meu Deus, porque é através da oração, é através de nós estarmos ali firme, em conexão diariamente, não é quando der tempo, não. Em todos os momentos da nossa vida. Você está andando na rua, você está orando. Você está trabalhando, você está orando. Você está fazendo os seus afazeres, você está movimentando para lá e para cá. Você está em conexão com Deus. Ora, clama para Ele. Fala com o teu Deus, porque Ele ouve. Ele está totalmente, Ele não é surdo. Ele não é surdo, Ele é Deus, é Ele que nos fez, é Ele que criou este ouvido aqui para ouvir. Será que Ele, Deus, Ele é surdo? Não, Ele ouve. O nosso Deus, amados irmãos, não tem como nós descrevermos o nosso Deus, porque nosso Deus, Ele é o eterno, o supremo. Ele não habita. Ele não está escondido dentro de uma caixa, ali, aqui, ali, não. Ele está em todo lugar. Tudo que Ele criou, todas as existências, tudo que você, nós vemos com os nossos olhos, que nós contemplamos as benfeitorias que Ele criou pelo poder da palavra dEle. O nosso Deus, Ele não é algo que nós o vemos, não é algo que eu vejo com os meus olhos, mas eu creio no meu coração de que Ele está atento ao meu clamor, à minha oração. O nosso Deus, na nossa mente, não conseguirá compreender a grandeza desse Deus, porque a nossa mente ela é finita, mas o nosso Deus, Ele é ilimitado, Ele é o ser poderoso, o eterno. Aqui nós estamos à noite, lá do outro lado da terra é dia, e Deus está aqui, Deus está ali, Deus está lá, porque o nosso Deus, não existe lugar aonde o nosso Deus não esteja, que o povo dele ore e que ele não ouve. Não existe. Por isso que nós, a igreja, precisamos compreender, entender o profundo da oração, o poder da oração. O que ela pode criar, o que ela pode fazer, o poder que ela tem. E olha, amados irmãos, as muralhas na nossa vida, elas só vão cair, sabe? Elas só vão cair quando a igreja estiver em constante oração. As muralhas, elas vão cair
Mas que muralhas? Que muralhas essas? Que muralha é essa? A muralha do perdão, a muralha da mágoa, da desilusão, da decepção, das incertezas, do medo, da dúvida. E para que essas muralhas, todas essas coisas que vêm querendo tentar entrar dentro do coração da igreja, e que a igreja precisa estar atento a isso, para essas coisas caírem, saírem, precisamos orar. Não podemos jamais desanimar, não podemos desistir. Por quê, amados irmãos? Porque o inimigo, ele está assim na mente da igreja. Larga a mão de orar. Para que orar? Não está adiantando nada. Não vai acontecer nada. Para que orar? Mas nós não podemos jamais dar ouvido a este inimigo, porque ele está assim no ouvido de muitos. E sabe, amados irmãos, por isso que nós temos que estar ouvindo a palavra de Deus. Por quê? A fé, ela vem pelo quê? Paulo diz lá no livro de Romanos. A fé, ela vem do quê? Ela vem de nós ouvirmos e ouvirmos pela palavra de Deus. A fé, ela vem de nós ouvirmos a palavra. Então, as coisas acontecem de que maneira? Quando nós ouvimos a palavra. A ajuda, ela vem quando nós estamos em oração. E como que nós vencemos o inimigo? Ele vai sempre soprar nos seus ouvidos. Ele sempre vai soprar. Ele sopra assim, dizendo assim, olha, para de orar. E Deus, o inimigo está do outro lado assim, olha, para de orar. E Deus está dizendo assim para nós, continue orando, continue crendo, continue confiando. E para quem que nós vamos dar ouvido? Para quem nós vamos dar mais crédito? Para ele, o inimigo mentiroso, ou para o nosso Deus, que sabe todas as coisas e que tem o poder para todas as coisas? Para quem que nós vamos estar dando ouvido, amados irmãos? Para quem? E olha, amados irmãos, sabe, Deus, Ele dá saúde para a igreja. Ele dá saúde tanto física como espiritualmente. Mas, para se ter saúde espiritual, nós precisamos orar, nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus, a igreja não vai vencer o inimigo. Sem a igreja orar, sem a igreja ou estar ouvindo a palavra de Deus, a igreja não consegue vencer. Não tem como a igreja permanecer de pé se a igreja não estiver em oração, se a igreja não estiver ouvindo a palavra. E eu estar orando e estar ouvindo a palavra constantemente, e constantemente estar vindo na casa do Senhor. O salmista Davi, no Salmos 27, você pode jogar aqui para mim, por favor? Salmos 27, versículo 4. O salmista Davi, ele disse uma coisa aqui. No Salmos 27, versículo de número 4. Ele disse, olha o que o salmista pediu para o Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor. Então ele pediu uma coisa. E ele disse, e eu a procuro. O que ele procurava? Que eu possa viver na casa do Senhor. De quanto tempo? Todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar o quê? A bondade do Senhor. Olha aqui, presta bem atenção. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Então, o que é que eu e você, para que nós viemos para o templo, para a casa do Senhor? Para quê? Nós viemos para vir para quê? O quê? Para nós ficarmos conversando? Para nós contarmos problemas para os outros?
Para nós ficarmos falando de uma coisa que não tem sentido, ou nós viemos, se não for a minha intenção, no meu coração, porque Deus conhece o porquê que eu estou vindo aqui. Se a minha intenção não for essa, como Davi, ele disse aqui, que uma coisa ele pedia ao Senhor, e que ele ia buscar o quê? Estar todos os dias. Aí você pode falar assim, escuta, mas eu trabalho. Mas eu não posso ir. Não estou falando para você ficar aqui, pegar as suas coisas e morar aqui na igreja, não é isso. Quando fala todos os dias, o quê? É sempre que eu posso. Sabe, amados irmãos, Deus ele fala na sua palavra no livro de Isaías, ele diz assim para nós: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Muitas pessoas, elas estão deixando de buscar ao Senhor. Não está tendo mais prazer. As lutas, os problemas, dificuldade, é isso, aquilo outro, vai entrando, e vai sobrecarregando a vida dela, e que ela não consegue parar para refletir a respeito da vida dela, que ela precisa de estar na casa do Senhor, para quê? Para ouvir a palavra, receber a instrução da palavra de Deus, para poder então ter sabedoria, discernimento, entendimento, para quê? Para saber como vencer os problemas da vida. Desde que eu um dia aceitei Jesus como meu Salvador, eu vi o pastor Ayrton pregar, eu tinha dentro do meu coração, eu tinha tanto desejo, como hoje continuo do mesmo jeito, porque eu estou falando, não é mentira, Deus o sabe. Até hoje, faz 34 anos que eu sirvo meu Deus. Até hoje, só Deus, Ele sabe o que eu estou falando, o quanto eu tenho prazer de sentar e ouvir, aprender o que Deus Ele quer falar comigo e ensinar para a minha vida aqui nessa terra ainda. O salmista Davi falou assim, que ele tinha prazer no quê? Ele tinha prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele meditava de dia e de noite. Por quê? Porque o salmista Davi, ele era um homem guerreiro. Ele era um homem que ele é perseguido. Muitas pessoas não gostavam do salmista Davi, não gostavam de Davi, sempre perseguia ele, sempre querendo tentar matar, destruir, tirar a vida dele. Por quê? Porque Deus tinha um plano tão grande na vida dele. Deus tinha um plano tão profundo na vida de Davi, e que as pessoas olhavam para ele, tinham inveja dele, então queria destruir ele. E sabe o que o Davi fazia? Ele ia lá para o templo. Ele ia lá para o templo. Ele ia lá, sabe para quê? Para contemplar a bondade de Deus e ouvir os ensinamentos profundos da palavra de Deus para a vida dele. Então ele recebia o quê? Força. Ele recebia o poder de Deus. Para quê? Para que quando ele saísse lá fora, ele conseguisse vencer os inimigos dele. Sabe, amados irmãos, nós temos os nossos inimigos humanos que amaldiçoa, que nos amaldiçoa, que fala coisas contra a nossa vida. E sabe o que Jesus ele fala para mim e para você? Está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Jesus diz assim para nós, que nós temos que orar a abençoar os nossos inimigos. Muitas pessoas não conseguem compreender, sabe por quê? A palavra de Deus ela é tão profunda, e para nós compreendermos a profundidade que é a palavra de Deus, nós temos que estar muito conectados com Deus.
Senão a gente não vai conseguir entender. Como assim? Orar pelos meus inimigos? Sim, orar pelos seus inimigos. Por quê? Porque é o que Jesus falou para nós temos que fazer. Orar para aqueles que nos perseguem, abençoar eles. Não é para nós o amaldiçoá-los, mas é sim para nós abençoá-los. Às vezes, amados irmãos, a palavra de Deus ela está diante de nós. E nós não prestamos atenção. Quantos ensinamentos que Deus ele tem para a nossa vida. Mas nós temos que nós temos que chegar, analisar a nossa vida e saber, escuta aqui, eu sou, Deus me salvou, Deus me curou, Deus me libertou, Deus me tirou do império das trevas, Deus fez uma grande obra na minha vida, hoje eu tenho a salvação em Jesus, hoje eu ando com Jesus, Ele tem feito maravilhas, e o que eu tenho que fazer? Ter prazer de ouvir a palavra dEle, ter vontade de aprender. Qual é a vontade dEle para a minha vida? O que Deus Ele quer que eu faça? Qual é o propósito da minha vida neste lugar aqui? Para quê? Para que é que eu estou aqui? Para quê? Eu estou aqui porque Deus tem um propósito. Ele tem um propósito. Não estou aqui porque eu quis estar. Eu estou aqui porque Deus me escolheu. Ele quis que eu e você estivéssemos aqui. E hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra dEle, as instruções da palavra dEle. E Ele está dizendo para nós ouvirmos a palavra dEle, ter prazer em ouvir a palavra dEle, ter vida de oração. Vida de oração é vida de comunhão com o teu Deus, e saber que quando você está orando, o inimigo, ele não tem poder contra a tua vida. Você tem que orar, buscar a Deus em oração, e sempre estar ouvindo. Orar para quê? Para que o inimigo, quando o inimigo vem, ele lança problema disso, daquilo outro. Ele vem na tua casa, ele vem na tua família, ele vai querendo fazendo isso. Mas quando você tem uma vida de oração, uma vida que ouve a palavra, você vai falar com Deus, você vai repreender este mal. E você vai dizer assim: não, Satanás, você não vai entrar na minha casa. Esta casa aqui, a minha casa, pertence ao Senhor. O meu filho é do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, os meus filhos é do Senhor. Quando nós entendermos que nós temos que orar assim, compreendermos que nós temos que orar assim, o inimigo ele vem e ele bate, e ele não vai conseguir querer entrar e fazer destruição na tua vida. Mas para isso nós temos que ouvir a palavra, orar, buscar a Deus em todo tempo, em todo lugar, e temos que ouvir, temos que aprender, porque o inimigo, amados irmãos, ele sempre vem para quê? Quando nós estamos ouvindo a palavra, aprendendo da palavra de Deus, sempre aprendendo da palavra de Deus, quanto mais a gente aprende, a gente vai ter palavras, sabe para quê? Para nós dizer para aqueles que estão afrontando o nosso Deus, aqueles que estão afrontando o nome do Senhor. Então nós temos que ter conhecimento, temos que ter entendimento da palavra de Deus, ter entendimento para quê? Para mandar embora este mal. Porque quando nós não estamos nos alimentando da palavra de Deus diariamente, a igreja vai ficar fraca. A alma sua vai ficar doente. E você não vai conseguir vencer. Então nós temos que estar sempre ouvindo a palavra, a verdade, a única que salva, a única que cura, a única que ajuda a vencer o que? Os inimigos, as astutas palavras malignas do inferno, que tenta lançar dentro da tua vida, dentro do coração da igreja. E para isso, amados irmãos, a igreja precisa estar muito conectada com Deus, buscando a Deus incessantemente. Quanto mais a igreja ora, mais forte ela fica. Quanto mais a igreja está unida, clamando a Deus, aí Deus vai entrar e Ele vai fazer o que Ele quer fazer. E o que Deus Ele quer fazer, Ele quer
Mas para isso a igreja precisa ter um coração conectado com Ele. Um coração que não tenha ódio, que não está desejando mal, que não está pensando mal do outro. Irmãos, presta atenção que eu vou falar para você. Eu estava preparando essa mensagem aqui. Deus falou uma coisa para mim assim, ó, que a língua, essa língua que Ele nos deu aqui, que eu e você nós temos, que nós podemos falar, essa língua é para quê? Por que Ele nos deu a língua? Para nós orarmos a Ele, para nós falarmos com Deus, para nós abençoarmos o irmão, para nós bendizermos o nome do Senhor, para nós louvarmos o nome dEle, nós engrandecermos o nome dEle. A nossa língua, essa é a intenção que Deus nos deu a língua. É para nós orarmos, abençoarmos um ao outro. Não é para nós usarmos a nossa língua para qual outro tipo de finalidade, não. Não é para nós amaldiçoarmos. Não é para nós maldizermos. Aquele está falando mal e você fala. Aquele está fazendo isso e você faz. Não, a língua não foi a intenção de Deus nos dar a língua. É para nós orarmos a Ele. E quando nós usamos a língua para fazermos o que a palavra de Deus fala, que Ele fala para nós assim: orai sem cessar. Orar continuamente. Então nós temos que o quê? Temos que fazer isso. Se é para eu orar continuamente, então eu tenho que o quê? Obedecer a palavra. Se Deus fala que para mim não é para me amaldiçoar o meu irmão, eu tenho que o quê? Orar por ele e perdoar a ele. Muitas das vezes Deus ele não faz aquilo que Ele quer fazer. Por quê? Porque está faltando o perdão no coração. Eu não quero ver aquele lá. Eu não vou naquela igreja porque eu não quero ver a cara daquele lá. Jesus nos ensinou assim: se eu perdoar, Ele vai me perdoar. Porque se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado. E chegar no dia de Santa Ceia, e se nós aqui virmos para a casa do Senhor, aí briga, aí fala mal, aí está com raiva, está com ódio, nem para refletir, já chega e vai tomando, está tomando indignamente a ceia. Deus, Ele quer fazer, mas muitas das vezes, nós não refletimos a respeito disso, amados irmãos. E Deus quer que a igreja seja uma igreja de oração. Oração para quê? Porque quando chegar lá fora, saber como lidar com os problemas. Quando você estiver lá no meio da multidão, você saber como vai lidar com aquilo lá que está acontecendo. Orar por aquele, orar por aquele outro. Vencer os problemas, os dilemas na sua casa, no seu lar, na sua família. Por isso que nós temos que estar sempre orando e ouvindo a palavra. E quanto mais a gente ora, quanto mais a gente ouve a palavra, mais sabedoria, mais entendimento Deus vai dando para nós, e a gente vai saber como vencer as coisas externas lá fora, e vencer lá fora, e vencer dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Porque você acha que o inimigo está quieto? Não, ele não está quieto, não. Mas o nosso Deus, amados irmãos, Ele está com o coração muito desejoso de abençoar o povo dele. Mas a igreja precisa ter vida de oração. Muito mais quando você orava lá no começo. Antes mesmo de nós termos aceitado Jesus, primeira vez que a gente já sabia que a gente tinha que fazer isso, quanto mais agora. Por quê? Porque o fim está próximo. E nós precisamos orar,
E precisamos, a igreja estar em contínua oração para nós derrotarmos o inimigo. Porque ele está furioso contra a igreja. Ele quer que a igreja desista do Senhor. Irmãos, que eu vou falar uma coisa para você. Muitas pessoas que eu estou assustada. Muitas pessoas que um dia estava indo, ouvindo a palavra de Deus, sabe o que está acontecendo? Está voltando lá para aquela vida de outrora. Estão voltando a ouvir palavras humanas, palavras de homens, que não tem sentido algum e que vai perecer, porque palavra de homem não mantém ninguém de pé. E muitos estão voltando para trás. Por quê? Porque o inimigo está soprando e está dizendo, larga a mão, desista de Deus, Deus não vai fazer nada disso que você está falando aí. Para aí, para. É assim que ele tem soprado na vida daquele que conhece a palavra de Deus. Então, amados irmãos, vamos ouvir a palavra. Ouça, desde quando você ouviu, continue ouvindo. Não esqueça, guarda a palavra. Ouça a palavra, guarda a palavra e aplica a palavra de Deus na tua vida. Para que assim você possa colher o resultado da palavra que Deus tem poder na sua vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que te dê sabedoria. Em nome de Jesus.